Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Que a paz do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Amém. O título da nossa mensagem de hoje tem como título Um banquete em meio à crise. Um banquete em meio à crise. Nós estamos, algumas igrejas fizeram uma semana todinha de oração, programa especial, e nós fizemos uma mini, e algumas igrejas fizeram mini semana de oração. Nós fizemos uma mini, foi uma bênção também. Recebemos bênçãos durante a semana, estávamos aqui desde quarta, agradecendo a Deus, louvando, e foi maravilhoso também esses momentos. Se a gente pudesse morar na igreja, acho que era até melhor, É um lugar melhor. É o jardim particular, como diz a irmã Luciene. Se a gente pudesse morar na igreja, nossas vidas seriam totalmente diferentes. Porque aqui tudo é paz, tudo é alegria. Você só louva, É paz, somente paz. E aí, nesses 4 dias que nós tivemos aqui, desde quarta-feira hoje, então foi super bênção para todos. Não foi bem divulgado, nem todos ficaram sabendo, mas depois a gente divulgou o final, Estaremos fazendo aqui junto à panela também, para estarmos celebrando juntamente com os irmãos e as irmãs, este momento tão especial que Deus tem nos proporcionado. E hoje, é dia da mulher missionária. Você é especial, mulher, nas mãos do Senhor. Muito especial. Nós não sabemos, o quanto nós somos especiais. Nós não sabemos o quanto Deus tem capacidade ou pode nos capacitar para nos usar. A gente não sabe. Mas se a gente se entregasse totalmente nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor, nós veríamos como Ele tinha várias maneiras de nos usar para a sua obra. Somos especiais na obra. E o Senhor precisa de cada um de nós para que a mensagem dele seja levada. De uma forma ou de outra, nós seremos usados para a obra do Senhor. E nesse banquete meio à crise, Deus usou uma mulher também. Deus usou uma mulher. Na época, em que os judeus viviam na Pérsia, o reino dominante no Oriente Médio, e após a queda de Babilônia, em 539 a.C., depois de 70 anos, Ciro emitiu uma nota para que eles pudessem voltar para Jerusalém, onde os judeus moravam. E 50.000 dos judeus retornaram para Jerusalém. E ao retornar, para Jerusalém, esses 50.000, eu estava até observando, que Cândido Salles, vocês conhecem Cândido Salles ali? Principalmente o pessoal que mora aqui em cima, dá para ver as cidades. Cândido Salles, eu me perdi a quantidade de moradores, mas chega a 40.000 ainda. O IBGE agora foi feito, não chega a 40.000, pensei. Então, uma multidão de pessoas, mais ou menos aproximadamente mais que Cândido Salles, foram e voltaram para Jerusalém. Eram judeus que eram cativos de Babilônia. Só que alguns judeus decidiram ficar em Babilônia, como Mardoqueu. E Mardoqueu, ele falou, vou ficar aqui em Babilônia. Eram judeus, mas Deus conhece todas as coisas, Deus sabe. Muitos judeus ficaram ali também. E passado algum tempo, foi emitido uma nota foi emitida uma nota
em que todos os judeus deveriam morrer. Agora se faz uma análise. Eles não retornaram para suas terras de Jerusalém, só apenas 50 mil, e uma boa parte ficaram. Mardoqueu, ele tinha uma sobrinha, e ele adotou, né, essa menina, e a criou como filha. E o que acontece? O nome dela era Hadassah. Ela também acabou ficando com ele. O significado, Esther. E ela, né, uma moça formosa e bonita. E naquela época, a rainha Vasti, houve um outro banquete. A Bíblia nos relata que é o único livro, parece que é 20 vezes, né, que falam de banquetes e festas ali, ou até mais, somente no livro de Esther. Um livro também que não fala de Deus, viu? Mas falam de festas, banquetes e muito mais. Mas Deus, ele opera em todos os lugares, e Deus estava presente com aquele povo também. E Vasti se recusa, né, a ir ao banquete do rei. E por isso ela perdeu o direito do trono, perdeu o direito de ser rainha. Então, eu só estou contando essa história para a gente dar início para onde eu quero chegar. Na verdade, não vim falar de Vasti, eu vim falar de Esther. Mas para a gente saber, né, por que o nome Esther, por que ela está lá. Porque, no decorrer da história, nós iremos entender. E aí, quando ela se recusa, né, o rei precisaria de uma outra rainha. Então, pede, né, aos seus súditos, vão, procurem moças virgens para que eu possa escolher a minha nova rainha para que sente o trono comigo. E ao escolher várias moças lindas, formosas e virgens, no meio vai a Hadassah, moça formosa e bonita. E ao escolher, é claro, né, uma moça formosa e bonita, lá estava presente Hadassah, foi escolhida pelo rei para ser sua rainha. Até então o rei não sabia que ela era judia. Mas o Senhor tem projeto para quem? Para o seu povo. E ele tinha projetos também para a rainha Esther. Deus sabe todas as coisas. E vemos ali um povo prestes a ser extinto, né? Um povo prestes a ser extinto. Por quê? Eu falei para vocês que foi emitida uma nota em que todos os judeus deveriam ser mortos. Todos os judeus. E ele, um dos ministros do rei, né, ele, com raiva dos judeus, pediu para que o rei assinasse. Isso não foi coisa que o rei mesmo criou, não. Porque se ele tivesse criado, ele não sabia também a origem de Esther. E Esther já no trono, já casada com o rei, passados dias foi surgir dessa lei, né, para que todos os judeus fossem mortos, fossem extintos de Babilônia. E realmente Esther também não estava sabendo ainda. E os criados, né, ali vai e volta, conhecia a origem de Esther, porque eram criados dela. Muitas criadas sabem dos segredos de sua senhora. E um dos criados, né, passava para lá e para cá. E em certo dia, quando realmente eles viram, vocês já viram alguém chorar antes de morrer? Fazer luto antes da morte? Foi isso que aconteceu. Quando Mardoqueu ficou sabendo que todos os judeus seriam mortos, e tinha uma data prevista para que isso acontecesse, Mardoqueu entrou em pânico e realmente, entre panos e cinzas, né, sacos, ele começou a ficar gritando ao redor do palácio, lamentando, e com ele alguns outros, né, e aquilo deixou o povo curioso do que estava acontecendo. E um dos criados, né, de Esther, ao ver aquele homem também, aí comentou, né, que o criado estava lá fora, aquele homem lá fora, e que estava lamentando. E Mardoqueu tinha que realmente criar algo. Ele tinha que lutar pelo povo e também
estavam prestes a morrer. E ele pediu aos criados: avisa para a sua senhora que eu preciso falar com ela. E Esther sabia, né? Aquele Mardoqueu lá que estava, Mardocai e Mardoqueu, são mesmo os nomes. E lá sabia que era o seu tio que estava lá. E aí ela pediu, né? Manda ele se vestir, leva roupa para ele, leva comida. Mas isso ele nada aceitou. Porque eles estavam de luto, não comiam nem bebiam. Porque em qualquer momento chegaria a hora de sua morte. E então, a rainha Esther, ela foi ter com ele, já que ele ficou lá todo, né, estressado, não queria conversar, não queria saber do que estava acontecendo, não queria saber de nada que ela mandava, roupa, nada disso. Não obedeceu, por mais que fosse súdito, ele tinha que submeter ela como rainha. Mas ele sabia dos planos de Deus. E aí, meus queridos, veio um momento né, que ele teve que procurar a rainha Esther. E quando ela foi ao encontro também dele, né? E a pergunta, ou seja, o que ele falou para ela foi: então lhes disse Mordecai, lá no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 13 e 14. Então lhe disse Mordecai, que respondeis a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se é todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes eleita rainha? Quem sabe que foi para um tempo como este que foi feita rainha? Esther não subiu ao trono por acaso, meus queridos. Você, mulher de Deus, não está aqui hoje por acaso também. Deus tem um plano na sua vida e você precisa descobrir qual é esse plano. E Esther preocupada: mas como eu intervirei? É uma nota assinada pelo rei. Não tem como mais. Já era. Nós estamos todos mortos. Você tem que ir até o rei, Esther, e falar com ele que emitir essa nota aí, que todos os judeus, inclusive você, a rainha, será morta também. Mas Esther é preocupada porque para ir até o rei, até as próprias rainhas, né, tinha dificuldades também. Poderia até morrer, né, se aparecesse sem ser chamada. Mas aí Esther, a mulher de oração, sábia, ela convocou: eu vou ver o que eu posso fazer então. Vai para casa, convoca todos os deuses, entre em jejum e oração, que eu e as minhas servas estarei orando também. Mas em um momento vocês perceberam, né, que ela não fala de Deus. Quem entrar no livro de Esther, estudar todo não vai perceber isso. Mas eu estarei orando. E isso aconteceu. Esther, né, juntamente com suas criadas, entrou em jejum e oração. E ela, como mulher sábia, ela falou: já sei. A única forma que eu vou conseguir atrair a atenção do rei é preparando o quê? Um banquete convidado para se assentar comigo. Que sabedoria dessa mulher, meus queridos. E aí aconteceu, ela preparou o banquete. E aí o rei foi, gostou. Ela terminou de preparar: volta amanhã. As festas eram assim grandes, né? Demoravam de terminar. Volta amanhã de novo. Até ela se preparasse realmente para contar ao rei o que estava acontecendo. E aí, meus queridos, nesse interim, né, nesse interim de vai e vem, né, ela realmente chegou o momento dela contar para o rei o que estava acontecendo, né, que realmente, né, os judeus seriam mortos, extintos de Babilônia, e que ela, a rainha, também seria morta.
ficou irado, procurou os seus servos e falou assim: mas como pode ser isso, a minha rainha? Porque realmente o ministro, né, os criados dele não gostavam, os súditos do rei não gostavam do povo judeu. Mas como que pode criar uma lei dessa? Agora vai até a minha rainha, ele amava Esther. Então a única forma que Esther, né, de falar foi dessa forma. E ela conversou com o rei e falou: até eu serei morta. E para a honra e glória de Deus, meus queridos, não teve como intervir, não teve como o rei mais realmente voltar atrás da sua palavra. Ele já havia assinado o decreto. Mas a Bíblia nos relata que eles pediram, né, e criou uma nova lei novamente, para que os judeus, né, naquele momento agora eles iriam lutar pelas suas vidas. E o rei liberou que houvesse uma luta entre os judeus e os babilônicos, né, e que quem vencesse, a lei promulgaria para sempre. E realmente naquela luta entre os judeus e os babilônicos, é claro que quem venceria? Os judeus. Deus deu permissão para que os judeus não perecessem. E ali eles venceram, e daquele dia em diante foi promulgada que não mais os judeus seriam mortos, não por babilônicos. E eles venceram, porque o poder de Deus é grande, o poder de Deus é maravilhoso. Quem sabe não foi para dias como este que o Senhor colocou Esther no trono? Não foi dúvida, né? Porque na verdade todos souberam, porque foi para dias como este. E Esther percebeu sim que Deus a colocou ao trono para que um dia pudesse livrar o seu povo do cativeiro de Babilônia. Ou até pior, porque eles estavam já predestinados aqui à morte, como dizem eles, estariam mortos e não teriam como revogar essa lei mais. E o poder de Deus foi tão grande, né? Na luta entre eles, o povo de Deus, né, venceu a guerra, venceu a luta, e eles estavam salvos da morte, inclusive a rainha Esther. E esse dia foi um dia de grande festa para o povo judeu. É preciso que nós venhamos ter coragem para se levantar e falar a verdade, falar aquilo que precisa ser falado. Muitas vezes nós ecoamos e não falamos aquilo que precisa ser falado. Esther, ela se levantou e foi até ao rei. Quantas pessoas hoje não existem no mundo também prestes a morrer? E que o Senhor convida a nós mulheres, aos homens, a crianças, e de falar do meu amor, para que essas pessoas possam ouvir e serem salvas. Existe um decreto também em que chegará o fim do mundo, e aqueles que estiverem ao lado do Senhor será salvo, mas aqueles que não estiverem serão o quê? Condenados e mortos. Nós estamos também meio ao banquete também do rei Assuero, meus queridos. Mas esse banquete, é preciso que nós venhamos ser como Esther, mulher guerreira, mulher líder, mulher de força, nos levantarmos ao índio do Senhor, levar a mensagem àqueles que ainda não têm conhecimento. Mas muitas vezes a nossa cama fofinha, o nosso aconchego do lar fala mais alto. E nós não promulgamos, não falamos, não testemunhamos, e as pessoas estão sem ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor vai cobrar de cada um de nós, porque realmente deveríamos falar e não falamos. É preciso falar, é preciso dizer às pessoas que Jesus está voltando. Elas também são especiais, são obras do Senhor. E é que quem sabe, né, se foi para um tempo como este, que hoje você é uma mulher adventista. Quem sabe se é para um tempo como este, que hoje você é um homem adventista conhecedor da palavra de Deus.
O Senhor nos convida a irmos e proclamarmos a mensagem. Você sonha em ser rainha? Em ser rei? Não faz mal. Sonhe mesmo. Sonhe alto. Mas não se esqueça. Altos privilégios trazem altas responsabilidades. Onde você estiver, faça o melhor. Arrisque tudo para salvar. Se você se encontra no mundo que nós estamos vivendo hoje, não importa. Se você quer ser rainha, se você quer ser rei, o que você quer ser, uma boa missionária, quer ser um bom adventista, altos privilégios, você tem que se arriscar muito para alcançar, para ser aquilo que você quer. Requer muito de nós. Primeiramente, Esther e Mordecai sentiam-se que, a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, os seus próprios esforços seriam em vão. Ele reconheceu que não tinha qualquer poder, que não poderia oferecer qualquer ajuda. Jejum foi o método escolhido por ele e por ela. Decisões rápidas devem ser tomadas por uma causa justa, mas jamais sem oração e jejum. Assim, Esther tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte de sua força. Oração e ação são a fórmula certa de gente que confia em Deus e luta as batalhas certas. Todas grandes ações devem ser precedidas de muita oração. Afinal, antes da batalha visível, precisamos vencer o invisível. Jejum e oração e disposição para fazer a vontade de Deus, ainda que custe a vida. Eis o exemplo de Esther para nós. Irei ter com o rei. Se eu perecer, pereci. Olha o grito de guerra dela, meus queridos. Olha o grito de guerra dela, meus queridos. Eu irei ter com o rei. E se eu perecer, pereci. Porque ela sabia que ela poderia morrer. Seja um grito de guerra nosso como cristãos hoje também. Eu irei falar ao mundo. Eu irei testemunhar. E se eu perecer, pereci. Não importa as dificuldades que nós teremos que enfrentar. Porque enfrentaremos sim dificuldades. Não é fácil você falar para alguém que ele ainda precisa conhecer Jesus. Que ele ainda anda no caminho errado. Não é fácil. Não é fácil levar a mensagem. Mas nós precisamos estar do lado do Senhor Jesus. Durante a semana, nós tivemos história de pessoas maravilhosas que nos ensinaram muito, como a história de José, que ele teve que virar a página, fazer uma nova história de vida. Tivemos também a história de Maria Madalena, que virou a página da vida porque ela conheceu o poder de Deus na vida dela. Sem Jesus, nós não somos nada. Todos os personagens bíblicos passaram por momentos difíceis na vida. Não é você que seria diferente para chegar até o céu e ganhar a coroa da vida eterna sem passar momentos difíceis na vida. Você vai passar. Mas aceite o chamado do Senhor. Se eu perecer, pereci, mas eu fui. O Senhor estará com você a todo instante, estará com você a todo momento. Sem Jesus, meus queridos, nós não somos nada. Conta-nos a história de um jumentinho. O jumentinho chegou para a mãe dele, é mesmo aleatório, vocês estão percebendo, né? O jumento não fala. Mas ele chegou para a mãe dele e falou assim: mamãe, você não sabe o que aconteceu? Eu fui à praça e todas as pessoas me aplaudiram. E eu fiquei muito feliz e alegre. E todo mundo começaram a colocar ramos. E quando eu passava, todo mundo abaixava. E aquela alegria tamanha, foi uma festa muito grande na praça. E a mãe perguntou para ele assim: meu filho, será que aconteceu isso mesmo? Mas quem estava montado no jumentinho? E aí ele respondeu:
Não, mamãe, era um homem lá chamado Jesus. Era ele que estava montado no jumentinho. Ah, tá, agora eu entendi, meu filho. Então amanhã você vai sozinho, não deixa o Jesus montar. Não. Vai sozinho para a praça, para ver se realmente era você que estava com essa fama toda. E realmente o jumentinho voltou para a praça e rodeava, e andava, e passava por um canto do outro, e passava pelo povo, e veio a multidões, e nada aconteceu. E o jumentinho voltou triste para casa. Ué, mamãe, ninguém falou nada comigo. E eu fiquei muito triste, sabe? E a mãe olhou para ele e falou assim: ô meu filho, o problema não era você. A pessoa que estava sendo homenageada era o homem que estava montado em cima de você. Era o homem que estava junto com você. Era Jesus. Se Jesus estiver com você, realmente sua vida irá fluir. E o jumentinho entendeu. Conosco também, meus queridos. No mundo nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. O povo judeu venceram porque tinha Jesus do lado. E se nós também tivermos Jesus em nossas vidas, venceremos, seremos alegres. Por mais que venham as batalhas e dificuldades, nós conseguiremos vencer. Quem sabe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se foi para um momento como este que o Senhor tem convocado vocês a estar aqui nesta manhã. Vamos estar atentos à mensagem do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é especial em nossas vidas. Ele é o pintor que nos pintou, que nos formou, que nos transformou cada dia mais. Agora vocês se presenciem como você está agora. Todo mundo bonito, lindos, estão aí sentados nos bancos? Jesus é o pintor da sua vida. Jesus é quem vai escrever cada passo que você der, se você permitir. Que nesta manhã, o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Quem sabe que foi para um momento como este que foste chamados a estar aqui. Então, ide, meus queridos, e levai a mensagem que precisa ser levada àqueles que ainda não conhecem. Salvai almas, como Esther salvou o seu povo judeu. Salvar pessoas que estão agora no mundo da perdição. Quem sabe pessoas que estão agora nos presídios, no leito dos hospitais. Pessoas que estão enfermas em sua cama, que quem sabe os dias contados para morrer. Visite elas. Visite mulheres que não têm mais destinos. Visite mulheres que estão no mundo da perdição. Através de você irá usar como usou Esther. Todos nós podemos ser Esther esta manhã. Se eu perecer, pereci, mas eu vou. Que Deus nos abençoe desta manhã, meus filhos. Vamos convidar Leonino, tem uma música para cantar?